Nossa existência poderia ser definida por esses dois termos, fé e ciência. E acredite se quiser, essa relação entre os estudos dos dois existe há muito tempo. A Igreja Católica, desde o início, desde a patrística, podemos dizer assim, teve um diálogo muito profícuo, muito aberto entre a fé e a razão. Tanto é assim que ela superou os mitos para justamente trabalhar essa interface da teologia com a filosofia. Os gregos chamavam que os filósofos eram o Antigo Testamento, justamente dos povos também, dos pensadores. Essa relação entre a crença e o conhecimento científico vai surgir na medida em que a ciência começa a avançar. O próprio nascimento, o desejo de um desenvolvimento no âmbito da educação passa, em grande medida, pela experiência do transcendental, né? Do desejo de buscar a plenitude, a beleza e o significado da expressão da vida. Mas para tentar compreendê-los melhor, vamos ao significado das palavras. Fé, do latim fides, adesão absoluta do espírito ao que se considera verdadeiro, estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Ciência, do latim scientia, um conhecimento vasto sobre algum assunto ou o conjunto de saberes obtidos a partir de estudos e fundamentos. De forma mais prática, a fé é a confiança e a ciência a desconfiança. Einstein, ele diz que a ciência que se preza, ela começa por duvidar de si mesma. Ou seja, uma ciência que não duvida de si mesma já não é ciência de saída. Então, assim, nesse sentido, a ciência sempre trabalha e é impulsionada pela desconfiança. Pode ser que a gente não tenha certeza, não tenha garantia, porque ela interpreta os fenômenos. A fé trabalha com a certeza, com a confiança. Só que ela não trabalha, então, com a interpretação dos fenômenos. Ela trabalha com quem os interpreta, quem é que pode garantir. Então, a fé trabalha com os sentidos de vida e a ciência trabalha com a decodificação dos fenômenos. Então, confiar e desconfiar é uma necessidade. Então, ter fé e ter razões para não ter fé é uma condição humana antes de ser esse antagonismo fé religiosa e ciência ou discurso científico. No livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, o autor do livro de Hebreus define o que é fé. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, para o cientista, ele precisa, na hora que ele formula uma hipótese, ele acredita nessa hipótese. E aí ele vai procurar meios, de forma imparcial, para confirmar sua hipótese ou derrubar sua hipótese. Então, essa é a parte do estudo da ciência, né? Os métodos científicos que visam comprovar determinado fenômeno ou uma determinada hipótese. A fé e a ciência, elas são duas palavras que, no fundo, têm um substrato humano, condição humana, sabe? Ou seja, nós, independente de fé religiosa, de ser religião, é uma condição humana. Se essas ideias soam completamente opostas hoje em dia, saiba que por muito tempo elas caminharam juntas. Até na Alta Idade Média, a teologia e a filosofia tinham que caminhar juntos, embora se colocasse a prioridade da teologia. Mas a fé e a ciência, elas na verdade são complementares. Tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista de observação da natureza, o homem sempre teve perguntas, né, que precisam de respostas. Então, como você pode ver, esses são conceitos que caminham paralelamente e se complementando, né? Na verdade, se você observar os grandes cientistas, os grandes filósofos da antiguidade, eles nunca
tiraram de lado a parte espiritual. Mas eles sempre procuraram entender as coisas nesses dois domínios. A ciência procura observar as regras gerais que determinam a evolução da natureza, enquanto a espiritual vai um pouco além disso, né? É até difícil definir todas as regras que seguem essa parte espiritual. A gente não pode esquecer que quem lançou primeiro os fundamentos da ciência, do pensamento científico, foi um teólogo, né? Eu acho que as pessoas já ouviram falar sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele lançou um pensamento científico onde ele questiona sobre o absoluto. O Wittgenstein é um grande filósofo. Ele diz que nós nascemos tendo que confiar em nossos pais. E até o momento em que, crescendo, a gente começa a perceber que os pais não sabem tudo. Tá vendo? E aí, então, começam a ter que rever essa confiança que tem os pais. Isto se dá com a fé. Então, houve um momento na história em que a fé acabou sendo aquela que determinava tudo dentro da interpretação do mundo e das coisas. A partir desse momento, a fé e a ciência começam a trocar informações, começam a passar a haver uma situação de crer ou não crer. Acreditar em Deus ou não acreditar em Deus e optar por acreditar na ciência que revela os fatos com clareza. A Bíblia diz que o Josué estava batalhando lá e mandou o sol parar. E o sol parou até ele ganhar a batalha. Olha, isso é cientificamente impossível. Todo o sistema heliocêntrico está em jogo. Então, a afirmação da fé tem que ser vista de um outro jeito. A ciência ajuda a iluminar a fé. Então, na verdade, não há conflito para as pessoas bem esclarecidas, né? As pessoas bem esclarecidas entendem que a ciência cuida das leis materiais, cuida dessa natureza que nos rodeia. Ela não explica tudo, mas ela entende como que as coisas andam. O bom é que, nesse caminho cheio de obstáculos, a Igreja teve por diversas vezes lideranças que traziam à luz as discussões sobre a importância da harmonia entre a espiritualidade e a razão. Desde padres e religiosos cientistas, a quem se atribui diversas descobertas como o rádio, o sequenciamento genético e fenômenos da astronomia, até os santos padres, que através de documentos, discursos e ações alinharam os fiéis ao que apontavam os pesquisadores. Papa Clemente VI, que já criou naquele tempo a quarentena, também agilizou com o próprio dinheiro o trabalho dos médicos. O Papa Clemente VI teve que ameaçar com excomunhão aqueles que matavam judeus, perseguiam judeus, porque se atribuía a eles a peste bubônica. E temos depois o exemplo de Alexandre VII, que em Roma fez um lockdown que realmente reduziu a 8% a mortandade, que em Nápoles, na Sicília, tinha sido de 50% da peste bubônica. E foi o último surto. Então, vejam, papas, como o atual, que se vacinou, que foi acompanhar a vacinação dos pobres no Vaticano, dos excluídos, são exemplos que a Igreja sempre está em defesa da vida. Nos nossos tempos, os papas, eles deram passos gigantes nessa direção. Então, um dos mais recentes foi o próprio Papa João Paulo II, onde ele escreve uma encíclica Fé e Razão. Ele usa uma expressão genial. A expressão genial do João Paulo II nessa encíclica é de que a fé e a razão
são como duas asas que nos elevam para a compreensão da verdade plena. Que beleza, né? E aí ele faz um relato, né, de toda a história, né, humana e toda a história também do cristianismo. E a igreja, a fé, sobretudo o cristianismo, sempre esteve muito ligado à ciência, né? Crer para entender, né? São as afirmações que nós temos aí na história da igreja. E sempre a religião cristã tratou de estar aberta à ciência, porque uma religião que se fecha à ciência vira facilmente superstição e fanatismo. Ao mesmo tempo, o diálogo fé e razão, como está no número 242, número 243 do Evangelho Gaudium, permite a ciência não se tornar uma ideologia dogmática, um positivismo fechado, porque a ciência não é a única forma de conhecer. O Papa Bento XVI, ele também deu grandes passos e ele tentou estabelecer essa ligação. E se destaca, na verdade, o Papa Francisco. Começou pelo sínodo da família. Ele entra provocando o sínodo com uma compreensão extremamente sociológica e de antropologia cultural, inclusive, se dando conta de que o mundo hoje, sendo analisado pelas ciências, ele mostra uma pluralidade enorme. E o Papa Francisco vai muito mais adiante ainda, quando ele traz isso para a sociedade, com duas encíclicas que são magistrais nessa linguagem fé e ciência. A primeira é a Ecologia, o Laudato Si, onde ele mostra a estreita relação que tem, não é? O cuidado que nós temos que ter com o mundo. E na Fratelli Tutti, que é a última encíclica de 2020, ele então coloca os dados da ciência mostrando que existe uma relação estreitíssima entre a desigualdade, a felicidade. Então, o respeito da pessoa humana, ele está dado pela ciência e pela fé. Felizmente, nós temos muitos líderes espirituais, como os papas, que entendem isso. Eles entendem o valor e o poder do ser humano na interação, na compreensão dos fenômenos que estão ao seu redor e na ajuda que isso pode dar. Imagine se não fosse a ciência, como que nós estaríamos cuidando das doenças. Imagine se não fosse a ciência, como que nós estaríamos transportando as pessoas. Imagine se não fosse a ciência, se eu poderia estar dando uma entrevista aqui para você e ela chegar a milhares de pessoas. Portanto, essa nossa obra que deu certo, ela tem que ser usada, inclusive, em benefício do próprio homem. A Academia de Ciência do Vaticano é a academia de ciência mais velha do mundo. Ela nasceu em 1603 com Galileu Galilei. Isso mostra a aproximação que a ciência sempre teve da igreja e a importância que os líderes religiosos enxergaram em entender o contexto da natureza, que é aquilo que a ciência procura, de alguma maneira, entender. Na Academia do Vaticano, poucos são católicos. Eu sou um dos poucos católicos. Portanto, o próprio Vaticano decidiu que os membros da academia têm que ser pessoas intelectuais preparadas para entender esse contexto como um todo, não importando qual é a sua crença, mas importando a sua credibilidade intelectual e a sua disponibilidade de contribuir para a melhoria do homem, para a melhoria dos seres vivos, para a melhoria do planeta como um todo. Outro exemplo bem prático do diálogo entre as duas coisas são os milagres e fenômenos atribuídos aos santos e beatos da Igreja Católica, que só são confirmados após um longo e detalhado estudo científico. E até os dias de hoje, os desafios sociais do nosso cotidiano mostram que a ciência não só pode contar, como também precisa, muitas vezes, da ajuda da Igreja e da fé.
Dom Paulo, depois mesmo minha mãe, quando criou a Pastoral da Criança, sempre buscou as universidades, a Organização Mundial de Saúde, para a gente oferecer para as mães, para as famílias mais pobres, o que há de melhor em saúde. Há 2 anos, a gente recebeu, na Pastoral da Criança, em Curitiba, a Universidade de Harvard. Então, os alunos foram fazer um curso para eles de inverno e conheceram as comunidades com Pastoral da Criança, depois o Museu da Vida. E naquela sala dos primeiros 1000 dias, que fala da gestação, dos 2 primeiros anos de vida, a professora doutora da Universidade de Harvard, lá em Boston, ficou tirando fotografia, reuniu os alunos de 14 países e disse: gente, o que eu estou ensinando hoje na Universidade de Harvard, a Pastoral da Criança está ensinando para as famílias pobres. Esse desejo de retomar o diálogo entre a fé e a razão começou a ser feito de modo muito individual, muito particular, por pessoas cristãs, católicas, devotadas a essa postura humanística, né, mas feitas em iniciativas muito isoladas. A Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos tem por principal tarefa tentar catalisar ali todas essas iniciativas que de norte a sul do país venham a ser desenhadas, delineadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão do universo do saber, organizando, sistematizando e dando este cunho sistêmico, né, para fazermos as devidas mediações, repito, para do norte ao sul do país. Por isso a igreja vai a campo também com pastorais que atuam diretamente em parceria com a ciência, principalmente na área da saúde. Ela tem 3 níveis de atuação. O nível da solidariedade, que é da visita ao doente, nos hospitais, nas geriatrias, ou onde ele se encontra. Depois, claro, a dimensão comunitária, que trabalha as campanhas pró-saúde nas diversas comunidades, aproximando-se das comunidades também cívicas, das entidades. E a dimensão político-institucional, que trabalha com os conselhos da saúde, na elaboração de políticas públicas. Então, a Pastoral da Criança ela começou quando o diretor do Unicef, James Grant, encontrou com o tio, o Dom Paulo, né, que era cardeal em São Paulo, e falou com ele naquela conferência de paz: Dom Paulo, nós temos a tecnologia capaz de salvar milhões de crianças, mas nós não conseguimos chegar nas famílias mais pobres. Daí James Grant falou: eu ouvi falar que a Igreja Católica do Brasil chega nessas famílias. E daí que Dom Paulo chamou minha mãe, que era pediatra, sanitarista, e criaram a Pastoral da Criança justamente por isso, porque existia a tecnologia, mas a tecnologia não chegava para quem mais precisa. Faz parte também da Pastoral da Saúde, essas medicinas integrativas, que não, evidentemente não substituem a medicina, digamos, que é ensinada nas universidades de medicina, a medicina legal, claro que não, mas vem a completar, às vezes, essa necessidade da interface da parte espiritual, da parte mental com a corporal. Porque, às vezes, a nossa medicina é um pouco cartesiana, um pouco fica na parte analítica, como se cada pedaço do corpo não estivesse ligado a um todo, que é a pessoa humana. Que quem mais precisa é quem menos recebe. Os pobres que têm mais doenças são os que têm mais dificuldades de acessar o serviço de saúde. E nesse papel, as pessoas de fé, os cristãos, né, quando a gente vê a CNBB, o Papa Francisco chamando para o nosso compromisso, né, de levar vida e abundância, com a opção preferencial pelos pobres, pelos mais necessitados. Aí, então, é um campo cheio, muito interessante para juntar ciência, né, com esse dever cristão de levar vida em abundância. São Camilo foi alguém que dedicou a sua vida aos enfermos, descobriu isso a partir de uma própria enfermidade que passou
E dedicou sua vida, então, a serviço dos doentes. Então, o doente não é um esquecido por Deus. No doente está a pessoa de Cristo. Estive doente, me visitaste. Essa foi a frase evangélica forte da vida dele, que ele viveu isso intensamente. É daí que surgiu a caminhada de um santo que é considerado o padroeiro dos enfermos e que fundou um movimento que até hoje cura milhões de pessoas pelo mundo, espiritual e fisicamente. Os Camilianos é uma instituição religiosa fundada por São Camilo de Leles, na Itália, especificamente na região de Bucchianico. Isso no ano de São Camilo nasceu em 1550 e aí os Camilianos vêm para o Brasil, isso em 1922, né? Com o padre Inocente Radrizzani e mais o outro colega dele, que era o padre Eugênio Dalla Diacoma. E vieram para cá a pedido, né, do bispo de Mariana, região de Minas Gerais, né, cidade de Minas Gerais, e a ideia é que eles continuassem a missão camiliana naquela cidade. E por uma série de motivos, cidade pequena, com muitas dificuldades, acabaram não ficando em Mariana, vieram para São Paulo, onde depois a obra camiliana no Brasil se expandiu aí por vários estados, várias cidades, na área de capelania, em primeiro lugar, depois clínica, hospitais, educação e paróquias também. Como não somos muito, então a gente se dedica mais à parte espiritual, né? E contamos com os 100 braços que São Camilo sonhava, que deveria ter 100 braços para servir os enfermos, e a gente conta com os leigos nesse sentido, né? Então, por isso nós temos os hospitais, estamos aí atuantes nesse sentido, procurando viver de uma forma humana entre nós, né? Entre colaboradores e nós religiosos, e procurando então colocar os nossos dons, os nossos serviços às necessidades daqueles que nos procuram. Atualmente, os Camilianos administram uma rede de hospitais particulares na capital paulista, que leva o nome do santo, e também em trabalhos sociais na área da saúde, em regiões de vulnerabilidade pelo interior do país. Os corredores, as paredes, a movimentação pode até ser igual a de qualquer outro centro médico, mas o carisma da congregação mora nos detalhes do atendimento. Antes de vivermos esse tempo da pandemia, a minha atuação era constante no hospital, com uma visita diária. Eu procurava passar em todos os quartos dos pacientes, todos os dias. Então eu não tenho exclusão se é católico, se não é católico, né? Eu visito todo mundo e sou bem acolhido. Então a minha visita é normalmente rápida, a não ser aqueles que tenham mais necessidade. Então a gente dá um tempo maior. Eu me identificando como padre, em si, eu já provoco na pessoa, mexo no universo simbólico dela, o que significa para ela Deus, o que significa a religião. Então eu parto do princípio, o que vale às pessoas. Eu nunca vou com a minha visita preparada, eu parto da realidade da pessoa. Ela me pede alguma coisa, eu estou ali. Ele sente segurança. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem alguém. Quem vê o dom que a Tiala tem para a música nem imagina que o cuidado que ela tem com cada nota quando canta não é nada comparado ao que ela tem quando está ao lado de um paciente no hospital. Eu creio que é uma missão que eu tenho. Eu sei que o meu nome de técnica é só um disfarce para a minha missão que eu tenho aqui no hospital. Eu creio que é tocar em vidas, muito mais do que simplesmente com a ciência, né? Que é o que fazer, mas assim, como eu faço, né? Com o amor, com a dedicação, com o outro ser, que necessita totalmente de mim. A música, ela sempre esteve atrelada ao meu trabalho, né? Porque eu não consigo deixar separado a música, porque ela é a emoção do sentimento.
E quando a música ela consegue transparecer o que tem de melhor das pessoas. Às vezes é o choro, né, de alegria, porque ela lembrou de algum momento especial, né? Às vezes é de alguém especial. Então a música ela faz com que esse sentimento aflore, né? Porque eles não vão entender muitas vezes a ciência, qual é o cuidado, o porquê do cuidado, por que nós fazemos. Eles sabem sim que nós estamos aqui para trazer o benefício da saúde para eles. Para quem mede diretamente a evolução do quadro de cada pessoa que entra lá, como o Dr. Gustavo, médico há 18 anos, sendo 12 deles dentro dessa instituição, é inegável o benefício que esse atendimento mais humanizado traz no tratamento. Eu acredito que uma parte muito importante de um tratamento, né, seja ele qual for, é a pessoa acreditar no tratamento, acreditar que ela vai melhorar, que ela pode melhorar. E a gente sabe que a convicção da pessoa que está lá frágil numa cama de UTI, de que ela pode melhorar, ela vem muito dessa fé que ela se apega de alguma maneira, né? Então eu acho que isso é um pilar do tratamento, a pessoa fazer parte, entender o tratamento 100%, saber os passos que ela vai passar, saber por tudo que ela vai passar e tirar a força, né, de onde for. Fazer com que os pacientes sejam participantes do seu próprio cuidado, da sua recuperação. É trazer eles para perto, não para longe. E assim a gente consegue alinhar, né, essa teoria, né, da ciência e a espiritualidade, porque elas se casam, elas não são separadas, né? Elas são juntas. E não existe ciência sem pessoas. Um alívio para aqueles que estão encarando de frente o mal da pandemia. Nas áreas onde não há pacientes de Covid, eu ainda estou passando um dia sim, um dia não, então evitando também ser um veículo de transmissão, mas as áreas que são mais críticas, então eu passo quando me chamam, né? Essas experiências eu tive assim com pessoas que foram recuperadas, que passaram por um processo até crítico, elas saíram daqui com outra visão. Então, elas saíram espiritualizadas, elas tiveram uma vivência diferenciada com essa experiência. Então, parece que saem fortificadas, elas saem acreditando mais na vida, acreditando que a nossa realidade humana transcende o que é humano, o que é, né? Parece que tem uma confiança que supera as dificuldades. A fé sustenta. A fé sustenta familiares. Quantos familiares vêm aqui nessa capela, passam horas aqui, rezam, porque às vezes não pode ficar lá ao lado do paciente, ficam aqui na capela. Então elas encontram esse espaço. Então a espiritualidade, ela tem sido assim uma força, um consolo para quem enfrenta a enfermidade, mas também por familiares que estão acompanhando, né? Para continuar a manutenção dessa bonita obra que une a capacidade técnica e científica de bons profissionais com o acolhimento espiritual dos religiosos, a congregação no Brasil fundou também um centro universitário para possibilitar que milhares de profissionais já saiam da formação com um pouco deste carisma. Os camilianos não começaram com educação. Nós começamos com pastoral da saúde, assistência e administração hospitalar. Mas aí com o tempo, sobretudo o padre Querubim, ele começou a perceber que para formar profissionais com a visão, os valores, o compromisso mesmo de trabalhar nas entidades camilianas, precisava ter uma escola de formação camiliana. E aí daí surgiu as primeiras escolas, naquela época em nível técnico, né? Com o curso de enfermagem, de nutrição, radiologia, né? E daí que começa a surgir essa dimensão da área educacional dos camilianos no Brasil. A forma que vinha acontecendo com a saúde era da objetividade e da verdade, do diagnóstico. Você tem isso, você com essa doença você vai morrer dentro de pouco tempo.
Ou seja, não fala de esperança, não fala de como enfrentar as diferentes situações de vida, a vida não aparece pronta para ninguém, não é? Então, esse é o toque da espiritualidade. A espiritualidade vem e oferece um impulso de vida e não um impulso de morte. O médico ele passa por uma formação muito difícil e complicada. Não é fácil você fazer uma faculdade de medicina e depois fazer uma especialização. Ela é bem massacrante, ela é bem difícil. Então nós saímos basicamente muito bons dentro de uma técnica. O médico, quando ele atinge um certo patamar e o paciente vai procurar por causa desse patamar que ele está hoje, o paciente ele fica meio acuado. Porque assim, o médico, ele sabe, por mais jovem que seja o médico, por mais idoso seja o paciente ele fica acuado porque ele sabe que aquele médico tecnicamente é muito bom, superior a tudo que ele conhece e vai lá para pedir a sua ajuda. Quando o médico aborda religiosidade, espiritualidade, o que ele faz? Ele entrou na zona de conforto do paciente. Isso o paciente gosta, isso o paciente entende. Ele pode não entender da célula, mas ele entende da religião dele. Então, quando o médico faz essa abordagem, o que ele faz? Ele baixa aquele nível tecnológico dele, chega ali no nível do paciente, no assunto que o paciente gosta. Isso faz o quê? Melhora a relação médico-paciente, porque gerou o quê? Conforto na conversação. Quando você gera conforto na conversação, o paciente vai começar a falar coisas para você que ele não falaria. Primeiro, que a saúde está a serviço da pessoa humana. E a pessoa humana é um todo. Já na definição de saúde, a OMS coloca as 4 dimensões da saúde. A dimensão corporal, física, a dimensão mental ou psicológica, a dimensão espiritual e a dimensão ambiental. Tolher uma dimensão significa que não podemos abranger a saúde da pessoa humana no seu todo. E Cristo veio para curar e salvar a pessoa toda. Não veio só para salvar a alma. Hoje, o Centro Universitário São Camilo oferece praticamente todos os cursos da área da saúde e possui 2 unidades, uma em São Paulo e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ao todo, são mais de 10.000 alunos passando por essas portas e aprendendo que a fé e a razão podem ser instrumentos no cuidado com a vida humana. É importante dizer que mesmo na área educacional, mas nós temos a vocação específica da entidade para a área da saúde. Então, nós hoje aqui em São Paulo temos todos os cursos da área da saúde, né? Exceto o curso de odonto, que é inclusive um plano, um projeto da instituição de criar o curso de odontologia. Mas justamente para dizer, né, que essa aproximação da assistência, da saúde, né, e da administração hospitalar com a formação, com a educação, é que nós entendemos que a missão camiliana, os valores, a formação, o profissional que venha trabalhar conosco, aqueles que estudam conosco, mas também aqueles que não trabalham diretamente conosco, nós entendemos que eles levam aquele jeito, aquela maneira, o carisma de São Camilo de Léles para a sua atividade profissional. E eu acho que é algo que nos ensinou bastante nesse tempo e eu nunca tive dúvida disso. A ciência, nós devemos respeitar o que ela nos transmite, claro, tendo assim, um olhar crítico, que a ciência tem que estar a serviço da promoção da vida. Claro que fé e ciência, ou fé e razão, né, tem sempre muitas margens, eu diria, ou tem muita margem para discussão, para talvez falta de conhecimento profundo de uma dimensão, da dimensão da ciência, da dimensão da fé ou da religião, mas são coisas que devem, né, caminhar em algum momento, caminharem juntas. Às vezes, e é interessante aqui no centro universitário, a gente convive dia a dia, né, com pessoas que têm assim uma bagagem técnica de conhecimento profundo, mas quando se depara diante de uma questão da existência humana, toda aquela estrutura do conhecimento técnico não é capaz de responder questões básicas da nossa existência, que só a fé, só a religião, só uma palavra amiga, muitas vezes, é capaz de dar essa sustentação maior na vida das pessoas.
Aos poucos, exemplos como esse dos camilianos foram surgindo em outros locais. Em Taubaté, no interior de São Paulo, um professor de medicina foi pioneiro na criação de uma disciplina apenas para tratar essa relação. Ela já está aí conosco dentro do Departamento de Medicina, já completando 11 anos. Mas eu já vim estudando isso há 10 anos antes, para entender o porquê, porque isso vinha surgindo muito nos Estados Unidos, né? Como é que é essa relação da religiosidade, espiritualidade com a questão da saúde. E isso foi me surpreendendo tanto que eu falei, não, os médicos têm que saber disso, os médicos têm que entender isso. E como nós vamos introduzir isso? Na formação. Começamos em 2010 com uma disciplina optativa para os alunos que se interessavam e foi uma surpresa, muitos alunos se interessaram. E isso fez com que ela se tornasse seletiva a partir de 2016 na grade curricular. Então ela está dentro da grade curricular hoje do Departamento de Medicina aqui da universidade. No começo o assunto despertou a curiosidade dos alunos e dos pais. Mas a cada aula os futuros médicos foram percebendo que não se tratava de uma orientação espiritual dentro do curso, mas sim de uma forma a mais de cuidar da saúde das pessoas. Aí eles abordam, doutor, mas o professor vai falar sobre religião com a gente? Porque assim, na sala dela nós temos tudo, né? Nós temos o que não acredita em nada, nós temos aquele que busca uma espiritualidade independente de religiões, nós temos os religiosos que frequentam ou não a religião, mas pelo menos tem uma denominação religiosa. E eles acham que nós vamos falar sobre religião, e nós não vamos falar sobre religião, né? Nós vamos falar sobre espiritualidade, né? Que é a questão dos valores internos baseados naquilo que você acredita dentro da sua fé e como isso repercute dentro da sua saúde. E como isso repercute em você dentro de uma sociedade. Ou seja, se isso lhe traz qualidade de vida. Então você tem saúde física é uma coisa, saúde mental é outra coisa, saúde espiritual é outra coisa. E o médico fica muito na saúde física, na saúde mental, mas esquece da saúde espiritual. Como médico, que deve levar em consideração com certeza o método científico, eu consigo te dizer que a ciência hoje diz que ser espiritualizado, ser religioso, interfere de um modo a princípio favorável no processo de saúde e doença. E é só a gente observar, né, o quanto que isso influencia, né? Quando você ora, quando você reza, sua respiração ela diminui, você consegue encher melhor os pulmões, né? Você consegue produzir mais interleucinas, menos células inflamatórias. Isso tudo a ciência já consegue provar hoje. Esses residentes que têm uma prática espiritual, eles costumam ir melhor, tanto no cuidado consigo mesmo, como no cuidado para com os pacientes. Ou seja, se você não entende o indivíduo como um todo, você não vai conseguir tratar direito uma das partes. E nós estamos gradativamente, paulatinamente, trabalho de formiga mesmo, mudando essa mentalidade de tratar apenas doença e não tratar o doente como um todo. E claro que essa parceria entre a fé e a ciência não funciona por completo apenas com o entendimento dos profissionais no assunto. É preciso que os pacientes também estejam a par dos benefícios e dos limites de cada um dos campos. É claro que nós temos alguns contrapontos, que são coisas assim mais raras de acontecer, que são pacientes que têm um certo fanatismo dentro da sua religião e que consideram que tudo aquilo que está acontecendo com ele é uma punição divina. Aí piora tudo, porque ele entrou numa situação de angústia e não de fé, é diferente, né? Então, e aí também é importante, porque a hora que você pegou uma angústia religiosa, o médico vai resolver isso? Não, não vai resolver isso, porque não tem capacidade para resolver isso. Mas quem? O dirigente religioso daquela pessoa poderá. E você pode. Qual o problema do médico pegar assim? Qual que é o que rola a sua religião? Ah, eu sou católico. Tá? Qual paróquio você vai? O padre X. Padre, estou com um paciente aqui internado que está com uma angústia religiosa. Tá? Você não pode vir aqui visitá-lo, conversar um pouquinho com ele? Isso é tratamento. Mas uma paciente me procurou, ela teve câncer de mama, ela operou a mama, ela retirou a mama e ela não conseguiu colocar a prótese no mesmo tempo cirúrgico. E ela se curou do câncer, dali a um tempo o hospital a chamou para poder realizar a prótese, né, para fazer a cirurgia, e ela estava com muito medo, porque ela, na visão dela, Deus lhe deu o câncer, Deus lhe curou do câncer, e ela ficou mutilada, e esse era o preço que ela tinha que pagar pela cura. E na mentalidade dela, se ela colocasse a prótese, Deus ia castigá-la. Então, muitas vezes, se o colega médico, na abordagem dele, né, de perguntar para ela, mas o porquê você não quer colocar essa prótese, se ele não tivesse levado em consideração
a dimensão é espiritual, a dimensão religiosa, ele não teria cuidado da integralidade dessa mulher. Ele encaminhou, então, para o religioso, e aí, então, a gente conseguiu resolver esse conflito que essa mulher tinha, então ela colocou a prótese e hoje está super feliz, né? Sem fugir da realidade, porque o contrário de uma espiritualidade é aquela espiritualidade do deixa disso, deixa para lá, deixa na mão de Deus. Não, Deus confia na gente, nos deu inteligência, nos deu capacidade de decisões, não é isso? Esse é o dado do espírito cristão. Nós nos tornamos responsáveis, mas corresponsáveis. Senão não seria uma verdadeira religião. Uma religião que diz, não, temos que suportar assim a peste sem nenhuma vacina. Vamos morrer porque Deus quer assim. Não, Deus não quer. Não vamos colocar na conta de Deus uma peste ou um vírus. Eu costumo observar que dentro de um hospital, mesmo que eu como padre não falasse nada, só por eu estar presente, né? Por eu poder caminhar pelos setores, né? As pessoas, os profissionais, né? Verem a figura, né? A pessoa do padre, né? Ou de um homem religioso, isto já impacta de maneira positiva o coração e o pensamento das pessoas, né? As pessoas se alegram, né? Ao ver o padre dentro de um hospital, né? Isso traz uma esperança, é impressionante percebermos isso. Durante as gravações, nós conseguimos encontrar um profissional que foi além. Ele não se tornou um médico que entende de religião, tampouco um religioso que atua na área da saúde. O doutor e diácono Washington é, na verdade, um geriatra que em pouco tempo será ordenado padre. Eu tenho 31 anos, sou formado em medicina há 8 anos e me especializei em geriatria pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Atuo como médico na região de Fernandópolis, junto aos municípios aqui próximos, e também sou seminarista da Diocese de Jales. O seu primeiro chamado ao sacerdócio ele sentiu durante a crisma, porém ele seguiu o caminho da medicina, até que as duas vocações acabaram se cruzando. E aí, durante a faculdade de medicina, que esse despertar aconteceu novamente, né? Por volta do segundo ano de faculdade. Vendo a complexidade do ser humano, a perfeição de tudo, né? Como as coisas acontecem de um modo tão perfeito, eu me vi pensando novamente em Deus, e aí, novamente pensando em Deus, eu pensei também na minha vocação. Mas como se definir com esses dons distintos? Médico? Padre? Ele prefere dizer que é só alguém apaixonado por cuidar de pessoas, por completo. Eu sou apaixonado por pessoas, né? Eu acho que a individualidade do ser humano é algo que me encanta. E quando eu falo de pessoa, Guilherme, eu não estou falando de um corpo, né? Estou falando de um corpo que é habitado por uma alma e também que é habitado por uma psique, por uma mente, né? Então, eu cuido de pessoas, eu não cuido de doenças. Então, quando eu sou geriatra, então quando me vem um paciente com Alzheimer, eu não cuido do Alzheimer, eu cuido da Dona Maria que tem Alzheimer. E a Dona Maria é justamente tudo isso. A Dona Maria é uma pessoa que tem uma dimensão biológica, e aí nessa dimensão o médico atua com muita propriedade, né? Mas ela também tem uma dimensão psicológica, e então a gente tem todo o cuidado da psicologia e da psiquiatria, mas a Dona Maria também tem uma dimensão espiritual. E aí, como eu cuido de pessoas, na minha abordagem médica, eu preciso de levar em consideração também essa realidade da Dona Maria, né? A pessoa não tem como a gente separar, né? Eu vou cuidar só do corpo, eu vou deixar todo o resto. Não, nós somos tudo isso. Então, ora o médico cuida mais de uma coisa, ora mais o religioso, mas sempre cuidando de pessoas. Por outro lado, um grupo de médicos com uma carreira já consolidada em São José dos Campos resolveu, há 15 anos, criar um grupo de oração para ajudar os próprios profissionais a superarem as dores e os dilemas do dia a dia. O grupo de médicos São Lucas, né, ele se originou em 2007 nas dependências do Hospital Pio XII, que é o hospital católico, né, que é um hospital que atende doentes de câncer, né, doentes cardíacos, de uma certa patologia, de patologias bem graves, né? E foi uma união de alguns médicos que resolveram se unirem, né, para discutir
as questões do dia a dia, mas mais relacionados em termos da fé. O nosso grupo é um grupo de oração. É um grupo de oração que nós nos reunimos uma vez todo mês, né? E temos também atividades, né? Também de manhãs de formação, de discussão mesmo, né? Além de reavivar a fé, né? É também um meio que a gente tem que fazer alguns estudos sobre temas pré-determinados, né? Então, a cada ano, a gente define o que nós vamos fazer no ano seguinte. Ajuda é importante, sobretudo nesses tempos de pandemia, onde eles precisam lidar com as angústias dos pacientes e deles próprios. A função e a finalidade do grupo, eu acho que foi tanto de um apoio entre si e a discussão realmente, né, do dia a dia, as questões de fé, porque o convívio com a morte, o convívio com o paciente grave e mesmo até o cotidiano de cada um, né, levantava muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Os médicos são imprescindíveis na vida das pessoas. E se eles são possuidores de uma experiência de fé, de uma experiência de Deus, a sua missão ela se torna ainda muito mais rica, né? Além de ajudarem as pessoas a se curarem dos seus males presentes, podem também abrir caminhos para elas fazerem uma experiência mais profunda de Deus. Então, esta é a proposta do Grupo São Lucas, né? Reunir os médicos para partilharem a sua experiência de fé, enriquecerem-se mais para levarem para frente esta experiência na sua missão de médicos. Faz com que a gente não pense só na parte técnica, né? Nós sabemos que nós temos uma finalidade. Nesse exemplo da pandemia mesmo agora, né? Nós temos um vírus que causa uma doença grave e que de uma hora para outra ele leva seu paciente, tá? Esse paciente acaba sendo enterrado assim às pressas e a gente fica assim com uma família, né? Com várias famílias às vezes, tentando explicar uma coisa que não tem muita explicação. E não tem momento melhor para falar do tema do que esse. Afinal, foi a fé que segurou a mão de muita gente enquanto a ciência ainda buscava respostas para esse vírus avassalador. Eu me chamo Luiz Gonzaga de Souza, né? Tenho 52 anos, né? Minha esposa chama Maria Lília, tenho 2 filhas, a Thalita e a Tayane, e tenho 3 netos, né? Eu fiquei ruim meados do dia 14 de dezembro, como eu comentei, e no dia 17 a gente já começou a procurar um médico, né? Daí a gente já estava meio mais ruinzinho um pouquinho, né? Eu e minha esposa. No dia 19 aí comecei a passar mal de novo, aí começou a vir com todos os sintomas, a febre muito alta. Então eu media a temperatura, era 40 graus de febre, 39,9, era muito. Aí eu tomava o remédio, passava 2 dias depois, voltava de novo. Aí no dia 21 voltei de novo no médico pra gente fazer o exame, que já estava ruim também. E depois no dia 24 voltei de novo. Foi aonde que fizeram os exames mais detalhados, que foi a tomografia, que constou os 75% do pulmão tomado já. Aí já me tiraram dessa sala isolado e já me passaram para UTI. Aí vieram todos os equipamentos comigo, né? Para colocar em mim para fazer o tratamento. E nisso veio até uma moça também, me segurou a mão e começou a rezar comigo, né? Aí o medo foi tremendo, sabe? Porque você entra na UTI, muito medo de sair dali, de que jeito, né? Na prática, foram os cuidados médicos que fizeram ele se recuperar. E mesmo com algumas sequelas respiratórias, poder voltar para casa. Mas ele tem certeza que foi a fé o trampolim para o fazer alcançar a força nos momentos mais críticos da internação. E sempre rezando e sempre com as orações em cima, né? Porque é difícil mesmo. Você fica vendo essas situações, fica vendo, passando por isso, é muito triste, sabe? Essa doença, muita gente que a gente conversa, ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, pessoas saudáveis que entram, né, numa UTI
como é que consegue, né, partir, sendo que é saudável, tem todo, né? Não tinha nada. E eu consegui me recuperar bem. Mas daí tem um outro lado que é da nossa fé que a gente tem, né? Não, eu vou sair dessa. Nossa, não dá, eu tenho que sair, né? Tenho que melhorar. Para ajudar aqueles que não conseguem ou não podem rezar, esse grupo tem se reunido todas as semanas em frente a um hospital de Lorena, também no Vale do Paraíba. Os terços respeitam o distanciamento social e são feitos por alguns membros apenas, enquanto os familiares dos pacientes e outros fiéis participam pelas redes sociais. Uma forma de oferecer esse sustento para quem está lá dentro, lutando pela vida. E devido a essa pandemia, o coronavírus, nós começamos a rezar em família, mas na minha casa, né? Eu faço a transmissão da minha casa e nós viemos para cá participar do terço, fazer um terço com os amigos, com a família, a partir de um momento que alguém da família ficou enfermo com Covid e nós tivemos esse pensamento, vamos reunir em frente ao hospital para rezar por essa pessoa e por todos os enfermos. Aí decidimos, combinamos e começamos a rezar o Santo Terço aqui na porta do hospital, né? Graças a Deus, né? Alcançamos a vitória de essa enferma receber a alta e hoje ela já está em casa, graças a Deus, né? Agora recuperando. Na quinta-feira ela já não estava mais aqui no hospital, mas nós viemos, né? Combinamos de fazer uma vez por semana a nossa visita aqui à porta do hospital para rezar um terço pelos enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Um detalhe muito bonito que acontece aqui, devido ao barulho de moto, carro que a gente está rezando ali, mas muitas pessoas que estão dentro do carro ou na moto, eles passam e fazem o sinal da cruz, sinal de fé, de amor, devoção a Nossa Senhora. Então, nesse momento, sobretudo, né, que a humanidade atravessa essa pandemia, evidentemente que a fé, ela ilumina o coração das pessoas. Porque se a pessoa for buscar o sentido da doença, na própria doença, ela vai encontrar só doença. Se ela for buscar sentido no sofrimento, só no sofrimento, ela vai encontrar só sofrimento. Se ela for buscar sentido na morte, na própria morte, ela vai encontrar só morte. Aliás, pode ser esse mais um legado da pandemia. Ensinar a todos, de uma vez por todas, que a razão e a religião não são opostos que disputam um espaço, mas sim que se complementam por um único objetivo: melhorar a vida da humanidade. Ela é a luz que se acende no fim do túnel, né? E eu costumo dizer que, diante da situação da pandemia, todos nós estamos caminhando pela fé. Mesmo aqueles homens e mulheres de ciência, mesmo os cientistas, né, estão caminhando pela fé. Se a gente quer fazer o bem, a gente tem que fazer com conhecimento. O cristão tem a obrigação, e a igreja pede sempre, para a gente usar a ciência para fazer o bem. E as ciências, isso implica muito agora na pandemia, as ciências vão dizer, olha, mas se você ama tanto a vida assim, toma cuidado, porque isso aqui é nocivo à vida. Então, desconhecer a ciência significa perder o avião desse grande voo em que a gente vê o bem de todos, que segundo a fé cristã é para todos, né? Todos nós em conjunto.